Bem, vamos para Toledo então, porque a Gislaine Vidal traz informações para a gente sobre uma família de uma adolescente diagnosticada com uma síndrome rara, que luta para buscar um tratamento. Júlia Lorenzi sempre foi uma menina ansiosa, mas a partir da pandemia, o sintoma intensificou e ela passou a apresentar comportamentos fora do comum, como o uso inapropriado de palavras obscenas, repetição involuntária de sons, palavras e gestos. Ao ver os tiques aumentarem, incluindo crises de ansiedade, a mãe correu para um especialista na rede pública e foi onde veio o diagnóstico. Quando ela começou com todos esses tiques, esses problemas, a gente começou a pesquisar, né? Principalmente ela. A Júlia é muito curiosa. Então a gente se apavorava bastante, porque era horrível ver ela se batendo, se arranhando, se machucando, e a gente não podia segurar porque ela gritava, ela ficava apavorada. Porque a gente já sabia que era a síndrome de Tourette mesmo, né? Assim que ele falou, não, é a síndrome de Tourette, em questão de tudo que ele viu que ela estava passando, né? Então, por um lado, a gente se sentiu aliviado, mas por outro, por ouvir do médico, isso não tem cura. Os sintomas, segundo o neurologista Wilson Gomes, tendem a aparecer na infância ou adolescência e podem ser tanto motores quanto vocais. São movimentos involuntários que não têm um propósito e que a pessoa não tem controle sobre eles. Esses tiques podem acontecer com movimentos na face, um piscamento, um ombro que fica pulando. O tique isolado é muito comum, porém, quando o tique vem associado à verbalização de xingamentos, o paciente é diagnosticado com a síndrome de Tourette. Estatisticamente, um transtorno raro, porque atinge 1 a cada 20 mil pessoas. A pessoa fala um palavrão junto com o tique. Nós temos a síndrome de Gilles de la Tourette, uma doença que foi descoberta por um médico em 1888. Ele fez uma descrição sobre esses pacientes que tinham, então, esses movimentos involuntários associados a palavrões, e isso socialmente cria um grande problema para a pessoa. Quando Júlia retornou ao convívio com os colegas em sala de aula, o conflito foi inevitável. Sem compreender o que de fato acontecia com ela, a turma passou a criticar e isolar a menina. E o que mais me afeta também é a questão de que eu falo muito palavrão, mas não é uma coisa que eu quero, sabe? É uma coisa involuntária. Então, acho que isso dificulta, porque às vezes você está conversando com alguém e você solta algum palavrão e a pessoa às vezes acha que você está debochando da cara dela. De acordo com o especialista, a síndrome de Tourette surge frequentemente associada a outras patologias de foro mental. A ansiedade é um gatilho, né? Os tiques também estão associados a transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa, se está num ambiente de conforto, pode ter menos tique, mas diante da ansiedade é um gatilho comum, conhecido das crises. A síndrome de Tourette não tem cura, mas controle, conforme explica o neurologista. É importante reconhecer que existe essa doença e, se um paciente apresentar esse comportamento, deve ser encaminhado para um médico, para um psicólogo, enfim, para tentar tratar e diminuir o impacto social, laboral, tudo que essa doença impacta.